Fala pessoal, eu sou Thales Rogério, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse é o quadro Maratona de Questões, Carreira Policial. Nós estamos com o edital já na praça para a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. A banca é a CRS, Centro de Recrutamento e Seleção, uma banca própria da Polícia Militar de Minas Gerais. E por ser também uma banca tradicional, nós temos uma quantidade razoável de questões para otimizar a nossa preparação. Então, para você que junto comigo está também se preparando para esse concurso, vamos treinar e ver aí como que está o nosso rendimento nas questões e na absorção do conteúdo, otimizando então a nossa preparação. Vamos lá? Polícia Militar de Minas Gerais para o cargo de aspirante da Polícia Militar. De acordo com a Lei de número 10.826/2003, que dispõe sobre registro, posse e comercialização de arma de fogo e munição, sob o Sistema Nacional de Armas, SINARME, marque a alternativa correta. Alternativa A, a autorização de porte de arma de fogo de uso permitido, concedido pela Polícia Federal, perderá sua eficácia mediante procedimento administrativo próprio, caso o portador dela seja detido ou abordado em estado de embriaguez ou sob efeito de substâncias químicas ou alucinógenas. Alternativa B, o porte de arma na categoria caçador para subsistência destina-se aos indivíduos maiores de 18 anos, residentes em áreas rurais, que comprovem dependência do emprego de arma de fogo para prover sua subsistência alimentar e familiar. Alternativa C, o certificado de registro de arma de fogo expedido pela Polícia Federal, cuja validade será por período não inferior a 3 anos, autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio, ou dependência desses, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja ele o titular ou responsável legal pelo estabelecimento ou empresa. No caso de residentes em área rural, tal autorização abrangerá toda a extensão do respectivo imóvel rural. Ou alternativa D, as armas de fogo apreendidas em decorrência do tráfico de drogas de abuso, perdidas em favor da União e encaminhadas para o comando do Exército, devem ser, após perícia ou vistoria, que atestem pelo bom estado, destruídas ou destinadas com prioridade para os órgãos de segurança pública ou do sistema penitenciário da unidade da federação responsável pela apreensão. Gabarito da questão. Alternativa C, o certificado de registro de arma de fogo expedido pela Polícia Federal, cuja validade será por período não inferior a 3 anos, autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio, ou dependência desses, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja ele o titular ou responsável legal pelo estabelecimento ou empresa. No caso de residentes em área rural, tal autorização abrangerá toda a extensão do respectivo imóvel rural. Como comentário da questão, a Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003, no seu artigo 10, a autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido em todo o território nacional é de competência da Polícia Federal e somente será concedida após a autorização do SINARME. Parágrafo 2º. A autorização de porte de arma de fogo, prevista nesse artigo, perderá automaticamente sua eficácia caso o portador dela seja detido ou abordado em estado de embriaguez ou sob efeito de substâncias químicas ou alucinógenas. Artigo 6º. É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo os casos previstos em legislação própria e para, parágrafo 5º, aos residentes em áreas rurais que comprovem dependência do emprego de arma de fogo,
para prover sua subsistência alimentar e familiar, será autorizado na forma prevista no regulamento desta lei o porte de arma de fogo na categoria caçador. Artigo 25. Arma de fogo, acessórios ou munições apreendidos serão, após elaboração do laudo pericial e sua juntada aos autos encaminhados pelo juiz competente, quando não mais interessarem a persecução penal, ao comando do Exército para destruição no prazo de 48 horas. Polícia Militar de Minas Gerais, 2020, aspirante da Polícia Militar. A Lei Estadual de número 5.301, de 16/10/1969, que é o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, ao cuidar da hierarquia e da precedência militar, conceitua a hierarquia militar como sendo a ordem e a subordinação dos diversos postos e graduações que constituem carreira militar. Nesse sentido, nos termos da mencionada norma, marque a alternativa correta. Alternativa A. O ingresso no quadro de oficiais da Polícia Militar, QOPM, dá-se-á no posto inicial da carreira, somente após a aprovação em curso de formação de oficiais. Alternativa B. Precedência funcional entre os militares sempre será regulada pelo posto ou graduação ou pela antiguidade. Alternativa C. Considerando ser a hierarquia militar um dos pilares das instituições militares do Estado, a inversão da ordenação dos postos e graduações da escala hierárquica somente será admitida em situações específicas expressamente definidas no Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais. Ou, alternativa D, o almanaque da Polícia Militar conterão a relação nominal apenas de militares da ativa, distribuídos pelos respectivos quadros de acordo com a antiguidade dos postos e graduações. Já os militares da reserva remunerada ou reformado não integram aos almanaque. Tampouco inclui-se na distribuição de acordo com o Instituto da Antiguidade. Gabarito da questão, alternativa D. Os almanaques da Polícia Militar conterão a relação nominal apenas de militares da ativa, distribuídos pelos respectivos quadros, de acordo com a antiguidade dos postos e graduações. Já os militares da reserva remunerada ou reformados não integram os almanaques, tampouco inclui-se na distribuição de acordo com o Instituto da Antiguidade. Como base, nós temos a Lei Estadual de número 5.301, que é o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, no artigo 13, que diz o seguinte: serão organizados anualmente almanaques da Polícia Militar, contendo a relação nominal de oficiais, aspirantes e a oficial e graduados na ativa, distribuídos pelos respectivos quadros de acordo com a antiguidade dos postos e graduações. Polícia Militar 2020, aspirante da Polícia Militar. Com relação ao ato administrativo, analise as assertivas abaixo e marque a alternativa incorreta. Alternativa A. Provém do Estado ou de quem esteja investido em prerrogativas estatais. Alternativa B. Não se sujeita a exame de legitimidade por órgão jurisdicional. Alternativa C. É exercido no uso de prerrogativas públicas, portanto, de autoridade sob regência do direito público. Alternativa D. Consiste em providências jurídicas complementares da lei ou, excepcionalmente, da própria Constituição, sendo aí estritamente vinculadas a título de lhes dar cumprimento. Gabarito da questão: em relação ao ato administrativo,
ele, incorretamente, não se sujeita a exame de legitimidade por órgão jurisdicional. Como base aí para a nossa questão, ato administrativo é toda manifestação unilateral do Estado, em sentido amplo, proferida na qualidade de poder público e relevante para o direito administrativo ou de quem o represente. O ato administrativo é possível de controle de legitimidade e legalidade, sendo passível de nulidade se exercido por quem não possui competência para proferir. Polícia Militar de Minas Gerais, 2020, aspirante da Polícia Militar. De acordo com as entidades da administração pública indireta, marque a alternativa correta. Alternativa A autarquia é pessoa jurídica de direito público. Já a fundação e o consórcio público, a lei permite ser apenas pessoa de direito privado. Alternativa B compõe a administração indireta no direito positivo brasileiro as autarquias, as fundações instituídas pelo poder público, as sociedades de economia mista, as empresas públicas, as subsidiárias dessas empresas e os consórcios públicos. Alternativa C. As pessoas jurídicas instituídas pelo Estado no regime de direito público não apresentam personalidade jurídica própria, patrimônio próprio, capacidade de autoadministração e receita própria. Alternativa D. Os consórcios públicos são sempre pessoas jurídicas de direito privado, em que há conjugação de capital público e privado, com a finalidade de atuação como empresa concessionária de serviços públicos. Gabarito da questão. Alternativa B compõe a administração indireta no direito positivo brasileiro as autarquias, as fundações instituídas pelo poder público, as sociedades de economia mista, as empresas públicas, as subsidiárias dessas empresas e os consórcios públicos. Como base, nós temos o Decreto-Lei de número 200/1967, no artigo 4º. A administração federal compreende, inciso 1º, a administração indireta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios, inciso 2º, a administração indireta, que compreende as seguintes categorias de entidades dotadas de personalidade jurídica própria. A linha A, autarquias. A linha B, empresas públicas. A linha C, sociedade de economia mista. E a linha D, fundações públicas. Polícia Militar de Minas Gerais, 2020, aspirante da Polícia Militar. Segundo Edilson Mogenot Bonfim, não obstante todo magistrado seja dotado do poder jurisdicional, somente poderá exercê-lo dentro de certos limites fixados em lei, é dizer, dentro de sua esfera de competência. A respeito do tema, analise as assertivas e marque a única opção correta. Alternativa A. Quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela distribuição. A linha B. No caso de aberratius ictus e do aberratio delictis, a competência será determinada pela conexão. Alternativa C. Não sendo conhecido o lugar da infração e se o réu tiver mais de uma residência, a competência firmar-se-á a partir da residência a ser indicada pelo réu por intermédio do seu advogado à luz do Código de Processo Penal e observadas as teorias do garantismo penal. Alternativa D. Constatada a conexão ou continência entre duas ou mais causas, o Código de Processo Penal aponta os critérios para se estabelecer o foro
que exercerá a vis atractiva e, em se tratando de concurso entre jurisdições de mesma categoria, prevalecerá o lugar em que houver ocorrido o maior número de infrações, se a respectiva pena for de igual gravidade. Gabarito da questão, alternativa D. Constatada a conexão ou continência entre duas ou mais causas, o Código de Processo Penal aponta os critérios para se estabelecer o foro que exercerá a vis atractiva. E, em se tratando de concurso entre jurisdições de mesma categoria, prevalecerá o lugar em que houver ocorrido o maior número de infrações, se as respectivas penas forem de igual gravidade. Como base, nós temos, na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras no concurso de jurisdição da mesma categoria. Prevalecerá a do lugar em que houver ocorrido o maior número de infrações, se as respectivas penas forem de igual gravidade. Polícia Militar de Minas Gerais, 2018, para o cargo de soldado. Marque a alternativa correta em relação à idade prevista no Código Penal para as pessoas penalmente inimputáveis. Alternativa A, menores de 21 anos. Alternativa B, menores de 16 anos. Alternativa C, menores de 18 anos. Ou alternativa D, menores de 14 anos. Gabarito da questão, são considerados aí pelo Código Penal brasileiro como inimputáveis os menores de 18 anos. Como base, nós temos o texto de lei do Código Penal, artigo 27. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Polícia Militar, 2018, para o cargo de soldado. Analise as assertivas abaixo em relação ao Código Penal. Primeiro, trata-se de um crime consumado quando nele se reúne todos os elementos de sua definição legal. Segundo, não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta no meio ou por absoluta impropriedade do objeto é impossível consumar-se o crime. Terceiro, considera-se crime tentado quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Quarto, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Estão corretas as assertivas. Alternativa A, 1, 2 e 3 apenas. B, todas estão corretas. C, 1, 2 e 4 apenas. Ou D, 3 e 4 apenas. Percebe-se que todas as alternativas aí estão corretas. Então, alternativa B. Como base, nós temos o Código Penal no seu artigo 14, diz-se o crime, inciso 1, consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Inciso 2, tentado quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Artigo 15. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Artigo 17. Não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto é impossível consumar-se o crime. Polícia Militar de Minas Gerais, 2018, para soldado. Marque a alternativa incorreta em relação às excludentes de ilicitude previstas no Código Penal. Alternativa A, imputabilidade penal. Alternativa B, estado de necessidade. C, legítima defesa. Ou D,
estrito cumprimento de dever legal. Gabarito da questão: está incorreta a alternativa A, imputabilidade penal. Como base no texto de lei, Código Penal, artigo 23. Não há crime quando o agente pratica o fato, inciso 1º, em estado de necessidade, inciso 2, em legítima defesa, inciso 3, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Excesso punível, parágrafo único. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Polícia Militar, 2018, soldado. Marque a alternativa correta em relação às penas privativas de liberdade previstas no Código Penal. A pena de detenção deve ser cumprida exclusivamente em regime semiaberto. Alternativa B. Considera-se regime fechado a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Alternativa C. Considera-se regime semiaberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Alternativa D. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. Gabarito da questão: alternativa D. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. Como texto de lei, Código Penal, artigo 33. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. Parágrafo 1º. Considera-se, a linha A, regime fechado, a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média. A linha B, regime semiaberto, a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. A linha C, regime aberto, a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado. O ERR 2018, Polícia Militar de Roraima, para o cargo de soldado. Dentre os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, assinale a alternativa que indica aqueles em que se evidencia possível a suspensão condicional do processo com base no artigo 89 da Lei 9.099/90. Alternativa A, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e omissão de cautela. B, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. C, omissão de cautela e disparo de arma de fogo. Alternativa D, disparo de arma de fogo e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ou alternativa E, comércio ilegal de arma de fogo e tráfico internacional de arma de fogo. Gabarito da questão: alternativa A, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e omissão de cautela. Como base, os crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e omissão de cautela são sancionados com as respectivas penas: detenção de 1 a 3 anos e multa e detenção de 1 a 2 anos e multa. Cabível, portanto, nessas hipóteses, a suspensão condicional do processo. Valeu! Até o nosso próximo encontro. Não esqueça de inscrever-se no canal e compartilhar esse vídeo.